Amém. Graça e paz a todos. Com essa recepção eu vou acabar me acostumando, né? Os irmãos podem sentar. Amados, é tão bom quando a gente tem esse privilégio, né, de estarmos na casa do Senhor, de cultuarmos a Deus, de abrirmos o nosso coração, elevarmos a nossa voz, louvarmos a Deus com o nosso tempo, com nossas ofertas, com nossos dízimos, com nosso louvor, com tudo aquilo que somos. E eu costumo dizer que isso é reconhecimento de quem é o Senhor na nossa vida, né? Porque eu sempre digo, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então temos que dar a Ele esta posição, dar a Ele a posição de Senhor das nossas vidas. E nós fazemos isso quando estamos aqui. E é maravilhoso porque nós temos total liberdade para fazê-lo, né? No Brasil a gente não tem nenhum tipo de lei que impeça. Temos o total acesso a abrirmos as nossas portas, a colocarmos o som, exaltarmos, glorificarmos. E eu observando todas as programações feitas aqui anteriormente, seja no louvor, seja na dança, seja no teatro, eu disse, Senhor, quanto ministério abençoado, quanto talento abençoado com o intuito unicamente de proclamar. O intuito unicamente de proclamar. E por que proclamar? Porque essa é a tarefa da igreja. Porque, na verdade, nós estamos cumprindo a tarefa que o Senhor nos deu, dando continuidade a uma tarefa que já foi feita por Jesus. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário para purificar o meu pecado e o teu, para nos dar acesso ao Pai, nos ligar novamente com Deus, para nos restituir essa união de família, né? Este ato de sermos feitos novamente filhos de Deus, nós não teríamos o que proclamar. Mas louvado seja Deus, porque quando chega no Evangelho de João, capítulo 17, e Jesus está orando com seus discípulos, Ele diz claramente isso, Ele diz, olha, eu te glorifiquei na terra cumprindo a tarefa que me desses a fazer. Ou seja, a tarefa dele era vir, era amar, ensinar, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, ser glorificado, enaltecido e dizer para a igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora imagine você, né? Se o ide por todo mundo para proclamar, a gente acha difícil, como foi mostrado aqui na peça que foi apresentada. Imagine se a gente tivesse que morrer na cruz. Louvado seja Deus, porque o Senhor realmente Ele cumpre, o seu fardo é leve. E nós temos simplesmente o privilégio de estarmos proclamando a palavra que Ele já nos possibilitou. E é interessante porque não só o seu fardo é leve, mas Ele nos capacitou. A Bíblia diz que Ele disse ir por todo mundo, mas Ele não disse vá sozinho. Ele não disse vá sem condições. Ele disse eu vou dar a vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios de poder, né? Vão acompanhar as vossas palavras a autoridade, vai acompanhar as vossas palavras milagres, vai acompanhar as vossas palavras a atuação do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que quando vocês proclamem, a obra seja completa. Amém, irmãos? Amados, como já foi dito aqui nessa noite, vocês devem estar olhando a nossa roupa esquisita, né? E muitas vezes nós temos que aparecer assim em alguns cultos, mas nós estamos aqui representando o país da Itália. É uma roupa que, claro, eles não vestem no dia a dia, né? É uma roupa que eles usam nos dias em que eles têm as suas danças típicas, os seus momentos de celebrar os tempos antigos. E aí eu tenho certeza que nessa noite, muitos irmãos que talvez tenham escutado, ontem tiveram um testemunho do Chad, não é isso? África. E eu tenho certeza que é muito normal na maior parte das igrejas curvar a cabeça um pouquinho e ficar um pouquinho esquisito quando escuta a palavra Itália, Europa, né? Missões na Europa. E eu estou com essa tarefa muito difícil. Além da tarefa de levar o evangelho ao povo europeu, ao povo italiano, é a tarefa de convencer a igreja no Brasil que o povo europeu e o povo italiano precisa de Cristo. E é uma tarefa muito difícil. Eu não sei qual das duas é pior. Eu confesso a vocês que eu tenho orado muito e dito, Senhor, eu não sei qual das duas é pior. Se é convencer o povo italiano da necessidade de Cristo ou convencer a igreja brasileira do quanto eles precisam de Cristo. Mas eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus proporcione essa capacidade à igreja de olhar para aquela nação com outros olhos. De não ver mais a dança, a beleza, a música, a boa comida, né? Mas olhar para 60 milhões de habitantes com 0,05% de evangelho. De olhar para 60 milhões de habitantes, onde 380 mil habitantes para um pastor evangélico, é a estatística do país da Itália.
E eu perguntaria até o pastor da igreja, será que ele aguentaria 380 mil ovelhas? Mas essa é a estatística daquele país. Um país com mais de 100 mil bruxos. Um país onde a cidade de Torino, da famosa Fiat, que temos no Brasil também, é a cidade do satanismo. É uma cidade onde o ocultismo, a bruxaria, tem total liberdade. Um país onde jovens facilmente são levados a essas seitas e fazem muitos tipos de bruxarias, muitos tipos de rituais, porque eles estão procurando algo que eles não conseguem encontrar em outro lugar. A Igreja Católica ainda é a igreja oficial, mas não a religião oficial do país. E aí, quando eu chego, na maior parte dos lugares, as pessoas me perguntam, mas você tem muita dificuldade por conta da Igreja Católica para evangelizar na Itália? Eu digo, não. Se eu só tivesse os católicos, eu estava bem. Mas a Igreja Católica na Itália está vazia. Os sinos tocam e as pessoas não vão à igreja. Muito mal as pessoas vão na igreja no Natal, aqueles que ainda se dizem católicos, mas a verdadeira natureza do povo italiano é pessoas que pagam milhões e milhões de dinheiro para terem bruxos na sua casa para lerem as suas mãos, para passarem búzios, né? E tantas outras coisas que acontecem, mas que nós esperamos em Cristo podermos falar durante esse período. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Nós estivemos ali naquele país por 4 anos, nesses últimos 4 anos, estamos aqui há 8 meses, eu acredito, no Brasil. Depois dos 4 anos que trabalhamos ali, estamos aqui nesse momento, num momento de descanso, né? 4 anos ininterruptos, 4 anos sem parar totalmente, em que nós estivemos ali, 4 anos cansativos, porque tivemos um tempo de trabalho muito amplo, mas estamos aqui nesse momento em tratamento de saúde. É engraçado, missionário desgasta, né? Esquece, cumpre tanto isso que esquece também das outras ordenanças, né? Quais são as outras ordenanças? A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, eu devo cuidar da minha saúde, né? Cuidar para que eu esteja bem, até porque se rompe, não tem mais como utilizar. Então, infelizmente, muitas vezes nós deixamos para lá, a ânsia de cumprir o ID é tão grande que a gente se esquece disso. Mas o Senhor tem nos dado graça. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça. Louvamos o teu nome pela tua fidelidade. Louvamos o teu nome por tudo aquilo que já foi feito aqui nessa noite. Louvamos o teu nome pela oportunidade, Senhor, de te servir, pela oportunidade, Senhor, de te adorar. Queremos te pedir que o Senhor traga luz ao nosso coração, entendimento na tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor professe através de nós, Senhor, a necessidade do povo italiano, do povo europeu, de encontrar-se com Cristo. Queremos te pedir que os nossos corações estejam abertos nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa atuar nas nossas vidas com total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu acabei de ler que a palavra do Senhor diz que nós temos que proclamar. Porque para ser salvo, o homem precisa proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida. Precisa crer e proclamar. É um passo pequeno diante da grandeza, como eu já disse, daquilo que Ele já fez por cada um de nós.
Eu sempre, quando vou à igreja e observo tantas pessoas sentadas assim, eu fico imaginando o que se passa na cabeça de cada um de nós quando estávamos nos preparando para sair de casa, para vir à igreja. E eu me pergunto, será que nós estávamos ansiosos, nos vestindo, dizendo, louvado seja Deus, eu vou para a casa do Senhor, eu vou louvar a Deus porque Ele um dia morreu na cruz do Calvário pela minha vida, me libertou, me resgatou, porque Ele disse, eu não sou mais do mundo, eu estou no mundo, mas não pertenço a Ele, porque Ele me santificou, porque Ele transformou minha vida, eu vou louvar a Ele, porque um dia esse louvor que aqui é um passageiro, é bom, mas é passageiro, um dia será eterno, então eu estou aproveitando esses momentos aqui. Ou será que muitas vezes nós nos arrumamos e vemos a igreja porque temos que vir, porque estamos acostumados, porque vamos encontrar os nossos amigos, porque já se tornou um hábito? Então, quando eu começo a pensar em tudo isso, eu olho para as Escrituras e eu digo, Senhor, nos faz retornar. Nós queremos ser como a igreja primitiva. Queremos ter aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade de estar na Tua presença a cada segundo do nosso dia. De anunciar o Teu Evangelho, como disse Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Imaginando que cada oportunidade que surge de levar uma pessoa a Cristo pode ser a última. Imaginando que a qualquer momento, em meio a todo esse louvor e adoração que nós acabamos de aproveitar, Jesus pode retornar. Nós podemos ouvir o chamado. Mas será que todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, nos lembramos disso? Eu muitas vezes vou às igrejas e as pessoas perguntam, mas por que ser missionária? Outras pessoas ainda chegam mais fortes, dizem assim, como você é corajosa? Eu disse, onde você achou isso? Ir para o outro lado do mundo, deixar pai, mãe, deixar todo mundo. Mas acontece que eu estou dando continuidade a uma tarefa que começou há milhares de anos atrás, através do próprio Jesus, que deixou para trás mãe, pai, aqui na terra e foi anunciar a mensagem do Evangelho, alcançou as pessoas que estavam ao seu redor, morreu na cruz do Calvário, deixou essa ordenança para os apóstolos, para os discípulos, para aqueles que viriam logo depois, e essa palavra alcançou o meu coração e o teu. Então eu estou simplesmente dando continuidade. Longe de mim pensar que sou corajosa, porque eu nem cheguei a ter a coragem do apóstolo Paulo. Imagina ser apedrejado, limpar a roupa, se levantar e sair e continuar de novo. Mas como eu disse a vocês, a palavra do Senhor diz que é necessário proclamar, mas para proclamar é necessário conhecer. E para conhecer é necessário que alguém fale. E para que alguém fale é necessário que esta pessoa que tem que falar seja enviada. Porque é assim que a igreja trabalha. Na época da igreja primitiva, os discípulos não tinham muitas dificuldades para convencer as pessoas. Até porque eles tinham recebido uma ordem expressa. Em Atos capítulo 1, o Senhor diz, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão receber poder, vocês vão para Samaria, vão para a Judeia e até os confins da terra. Fiquem em Jerusalém somente até receber poder. E eles fizeram o que Jesus mandou, em parte. Ficaram em Jerusalém, estava cômodo, estava bom. De repente o tempo passa e eles permanecem em Jerusalém. Mas sabe o que é maravilhoso, irmão? Eu disse a você que o Senhor, Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. O propósito de Deus na minha e na tua vida, Ele é soberano. E quando Deus, Ele quer executar na minha e na sua vida a vontade dEle, Ele vai fazer, quer eu queira ou não. E quando os discípulos ficaram em Jerusalém no seu comodismo, o Senhor em Atos capítulo 8 diz, vão ficar em Jerusalém, manda a perseguição. A perseguição começa e Atos capítulo 8 diz que foi tão grande a perseguição que só os apóstolos permaneceram na cidade de Jerusalém. Os outros começaram a ser dispersos. Apenas Estevão morre sendo apedrejado por estar proclamando a palavra de Deus. Os outros começam a ser dispersos. E durante aquele período é maravilhoso o que acontece. A Bíblia diz que um homem chamado Filipe entra na cidade de Samaria. Ele não tinha mais para onde ir, não podia ficar em Jerusalém. Entra em Samaria, começa a proclamar o Evangelho. A Bíblia diz, é tão claro, houve alegria no coração daquelas pessoas que ouviram as palavras de Filipe. Eles foram salvos, receberam a Cristo. E não ficou por aí. A Bíblia diz que Filipe é levado a um certo lugar. E naquele certo lugar, um homem estava passando que nem judeu era. Um eunuco, um homem etíope, um homem que passava num carro lendo as escrituras do profeta Isaías, um homem que tinha ido adorar um Deus que ele não conhecia, um homem que procurava algo que ele não sabia o que era, mas o Senhor sabia o que ele procurava, porque o Senhor conhecia aquele homem.
Porque é isso que é missões. É um Deus que vai além das culturas, além das línguas, além do espaço de tempo, além de tudo, para alcançar pessoas que eu e você nunca vimos, mas que um dia vão permanecer conosco na eternidade, adorando e exaltando o nome do Senhor. E de repente está aquele homem passando no carro, Filipe escuta, ele está lendo Isaías, Filipe olha para ele e diz assim: você entende o que você está lendo? A resposta dele é claro: como eu vou entender se ninguém me explica? Filipe sobe no carro e começa a explicar. Aquele homem pergunta novamente: o profeta está falando dele mesmo? Ele está falando de quem? Ele diz assim: ele está falando de Jesus. E ele começa a falar de Jesus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus esteve com eles, que Jesus ressuscitou, que Jesus está no céu preparando o lugar. E depois de toda aquela conversa, a Bíblia diz que o eunuco olha para ele e diz assim: o que é que impede que eu seja batizado? E aí Filipe diz: nada, você crê? Ele não diz só eu creio, ele diz: eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Professando aquilo, aquele homem desce do carro, Filipe batiza aquele homem, e a obra é feita, ela é completa. Como ouvirão se não há quem pregue? O que Deus espera de mim? Ele não espera que eu faça sacrifícios de morrer na cruz, porque Ele já fez. Foi dito aqui nesta noite na peça: Ele não está colocando sobre nós peso que nós não possamos executar, tarefa que nós não possamos cumprir. Quando Ele disse vá, Ele disse: eu vou com você. Quando Ele diz faça, Ele diz: eu te proporciono as possibilidades. Irmãos, eu vi Deus fazer isso na minha vida. Como eu disse para vocês, uma das maiores dificuldades para mim tem sido convencer a igreja no Brasil da necessidade do povo europeu. E muitas vezes no seminário, eu conversando com os alunos, eu chego a ficar nervosa. Eu costumo dizer que eu sou muito colérica, né? Tenho muito de Pedro às vezes. E eu chego a ficar nervosa quando as pessoas começam a dizer: não, mas só tem necessidade de missionários na África e na Ásia. E eu começo ali a conversar com eles e eu digo: por que só tem necessidade na África e na Ásia? Porque só tem pessoas que precisam de Cristo na África e na Ásia. Ah, não, porque na Europa. Eu digo: você sabe o que acontece na Europa, meu irmão? Na Europa é um continente que dentro de 50 anos, se nós como igreja não atuarmos como a autoridade que foi dita aqui nessa noite que nós devemos atuar, vai se tornar um país, um continente muçulmano. Em 50 anos. A Alemanha ainda está pior, porque dentro de 25 anos há a probabilidade de se tornar um país muçulmano. E aí eu imagino a Alemanha do grande Martim Lutero se tornando um país muçulmano. A Itália, né, onde passaram tantos teólogos, onde até Calvino esteve, hoje é um país com mais de 9 milhões de muçulmanos. Mesquitas muçulmanas estão se levantando a cada esquina. Sabe qual é, depois dos muçulmanos, a maior religião na Itália? Os Testemunhos de Jeová. Eles chegaram lá, batendo nas portas, entregando seus folhetos. E quando eu digo isso para os alunos lá no seminário, quando eu digo isso para os seminaristas, quando eu digo isso para as pessoas, muitos deles olham para mim e fazem: é verdade isso? É verdade isso? 17 países da Europa têm menos de 1% de evangélicos. Eu estive na Itália por 4 anos. A igreja que eu fiz parte por 4 anos tem 30 anos de fundação. Fundada por americanos. E quantos membros essa igreja tem em 30 anos? 10. E isso não é porque o povo simplesmente não quer trabalhar. É porque é difícil. A terra é difícil de ser semeada. Mas porque é difícil, vamos desistir? Não, porque o Senhor, Ele sempre nos ajudou nos momentos que foram necessários. Ele fez a obra florescer em lugares onde ninguém poderia imaginar. Quando a África começou a clamar há anos atrás, e o povo começou a ouvir o clamor desses povos, os brasileiros, os missionários começaram a fluir para aqueles países. E hoje, para a glória de Deus, existem missionários africanos em partes do mundo. Ainda há muito a fazer. Ainda há muito a fazer. E aí talvez você diga: mas então a tarefa é muito grande. Bem, o Senhor disse assim: olha, ide por todo o mundo. 5 continentes, milhões e bilhões de pessoas.
E nós temos a tarefa de proclamar. De proclamar. E eu estive esses últimos 4 anos cumprindo a tarefa do Senhor. Eu dizia para a irmã, quando eu vinha com ela hoje no carro, eu disse, eu fui privilegiada. Porque Deus cumpriu o desejo do meu coração. Eu tinha 21 anos de idade quando o Senhor me chamou para a Itália. 21 anos de idade, faz tempo. Mas quando eu ouvi aquele chamado, e é interessante, a gente acha que o tempo de Deus é igual ao nosso. A gente acha que Deus vai fazer tudo como a gente quer. A gente acha que está sempre preparado. E eu achei, pronto, Deus falou, eu vou amanhã. Já vou começar a preparar minha mala. E eu estava em plena atividade. E quando eu olho os jovens aqui cantando, louvando, adorando, exaltando, eu estava fazendo tudo isso. Estava na época trabalhando com a minha primeira congregação. Estava começando a primeira congregação na cidade de Arthur Lundre Guium. E de repente o Senhor fala do outro lado do mundo. Eu disse, Senhor, é agora. Mas o tempo de Deus é perfeito, a hora de Deus é perfeita, a vontade dele é perfeita. E ele sabe como executar cada tarefa na nossa vida. Você lembra do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando terminou a sua tarefa junto com o seu companheiro da primeira viagem, com Barnabé, quase me faltou o nome Barnabé agora. A Bíblia diz que ele juntou o seu outro companheiro e foi-se embora para a viagem. Em certo momento da viagem, ele queria entrar na região da Ásia. E a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus, impediu que ele entrasse. Paulo não entende, o Espírito impediu. Vamos para Bitínia, o Espírito de Deus impediu. Paulo para, como bom servo do Senhor, para compreender a vontade de Deus para a sua vida. Ele não podia entrar na Ásia, Deus não queria. Ele não podia entrar em Bitínia, Deus não queria. Paulo permanece. A Bíblia diz que à noite o Senhor manda uma visão a Paulo. O homem macedônio aparece para Paulo e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí naquele momento Paulo sabe que o momento não era para a Ásia, que o local não era a Bitínia, não era a Ásia, o local era a Macedônia. Vai Paulo para a Macedônia cumprir a tarefa. Macedônia é o que hoje é a Europa. É justamente aquele território. E sabe que ali na Macedônia, Paulo implanta a igreja de Filipos. A primeira igreja que vai ser uma das igrejas mais fiéis na obra e na vida do apóstolo Paulo. Vale a pena obedecer, meu amado. Vale a pena obedecer. E eu pensava que era o tempo, que estava na hora. De repente o Senhor deixa passar 11 anos. 11 anos, é tanto. Abraão esperou 25 para ter Isaac. O tempo de Deus é perfeito. 11 anos se passaram. Eu continuei minha tarefa, continuei a trabalhar na obra, continuei a proclamar o Evangelho do Senhor aqui no Brasil. Viajei para algumas viagens missionárias fora do Brasil, mas esperando a direção de Deus. No ano de 2007, o Senhor fala, o tempo já chegou. Ô palavra abençoada. Ô palavra para mexer no meu coração. Foi numa conferência missionária como essa aqui do Seminário Pentecostal. E de repente a palavra do Senhor foi, o tempo já chegou. E eu disse, o tempo já chegou, Senhor. Como? O tempo já chegou. Você agora vai para a Itália, irmãos. Aí eu ouvi aquela palavra e comecei a fazer meus planos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas Ele deixa a gente fazer os nossos planos. Ele deixa a gente rascunhar, Ele deixa a gente arquitetar, Ele deixa a gente pensar, Ele deixa a gente se preocupar. Mas na hora que Ele diz o tempo já chegou, o decreto é Ele quem dá. E foi assim que Ele fez. Eu imaginei em 2009 estou partindo para a Itália. Em 2008 eu estava lá. Glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu sei que o tempo de Deus é perfeito, porque Deus fez de 2008 a 2011, que foi o ano passado que eu voltei, grandes coisas naquele país, naquele povo. Deus fez coisas na vida daquelas pessoas e também na minha, que Ele não teria feito se eu tivesse saído da vontade dEle ou ido no tempo que Ele não queria. Irmãos, eu trabalhei 8 meses com uma mulher, que essa mulher marcou a minha vida. Uma italiana. Deus me proporcionou entrar na Itália através de um trabalho de geriatria. Um trabalho muito difícil. Não sei se alguns aqui conhecem, mas trabalhar com idosos não é fácil. Não era o meu propósito, mas foi o propósito de Deus. E é interessante como foi o propósito de Deus, porque quando eu entrei naquele país, fui diretamente para trabalhar, para ter o visto de permanência e para me sustentar, porque não tinha o meu sustento completo. Então aquele trabalho me proporcionava isso.
Quando eu entrei ali e me vi cuidando de idosos, eu não conseguia entender, porque era tão difícil. Eu passava 12 horas ao dia trabalhando. Quando chegava a noite, igreja. Quando chegava o final de semana, igreja. Trabalho de evangelização. E tinha dias que eu não sabia mais o que raciocinar. E de repente, quando eu pensava, mas Deus, mas por que estou aqui fazendo isso? 8 meses com a primeira senhora, 88 anos. E eu dizia, Deus, eu não consigo entender. Mas todos os dias Deus me dava a possibilidade de pregar o evangelho para ela. E aí talvez você pense uma senhora de 88 anos vivendo no aprisionamento. 88 anos vivendo sem Deus. 88 anos vivendo na mentira. E quando foi um dia pela manhã, eu vestindo aquela mulher, arrumando aquela mulher, eu me lembro que eu disse para ela mesmo assim, eu na sua idade já quero estar na glória. Ela olhou para mim e fez, e você acredita nessas coisas? Eu disse, eu acredito. Comecei a pregar o evangelho para ela. Quando eu terminei, ela olhou para mim e disse assim, sabe que ninguém nunca falou para mim desse jeito? Pois agora até eu acredito que vou morar nesse céu. Irmãos, eu dei tanto glória a Deus e aleluia naquele momento, porque eu vi Deus mexendo naquele coração. Eu vi Deus movendo aquela terra. E eu vi Deus cumprindo aquilo que diz a palavra de Deus. Eu semeio, eu levo a palavra, mas é Ele quem dá o crescimento. É Ele quem germina no coração das vidas a necessidade de Deus. E aquela mulher estava sendo tocada. Passaram esse período, ela ficou mais doente ainda. Eu fui com ela para o hospital. Passei noites e noites com ela no hospital. Tinha dias que eu dizia assim, eu vim aqui para isso. E de repente, uma noite, aquela mulher muito doente chorava. Eu disse, o que é que você tem? Ela disse, eu estou com medo da morte. Eu disse, você está com medo da morte? Eu disse, eu posso orar por você? Ela pode. Coloquei a mão em cima dela. Quando eu coloquei a mão em cima dela, que comecei a orar por ela, irmãos, ela começou a repetir cada uma das palavras que eu estava dizendo. Sem que eu pedisse, sem que eu falasse nada, ela começou a repetir cada uma das palavras que eu estava dizendo. E naquela noite, aquela mulher entregou a vida dela para Jesus. E foi a maior alegria do meu coração ouvir aquela mulher professando na língua italiana, sendo uma mulher de 88 anos, vivendo no aprisionamento, num engano, dizer que aceitava Jesus como Salvador da sua vida. Irmãos, a alegria foi tão grande. E maior ainda, porque na manhã seguinte aquela mulher partiu. Deus tem um tempo maravilhoso para as nossas vidas. Quando eu cheguei no Brasil, eu ainda ouvi gente dizer, mas você ganhou uma vida de 88 anos que morreu no outro dia. Ela nem teve tempo de proclamar. Ela nem teve tempo de falar para mais ninguém. Irmão, você quer conhecer os propósitos de Deus? A Bíblia diz que uma vida para Deus vale muito. Deus queria aquela vida. Deus tinha visto aquela mulher por 88 anos. Deus tinha visto o anseio no coração daquela mulher, a necessidade de Deus. E Ele sabia que naquele dia exato, ela receberia a mensagem do Evangelho e ela não partiria desse mundo sem Cristo. Porque ainda que eu não tivesse obedecido e ido, eu tenho certeza que Deus teria providenciado para que aquela mulher alcançasse Jesus. Irmãos, 4 anos... pregando muitas vezes em algumas igrejas à noite para 3, 4 pessoas. Não tinha nem essa quantidade bonita que tem aqui hoje. Com os adolescentes você tinha que criar todo tipo de artimanha para que eles fossem à igreja e ouvissem a mensagem do Evangelho. Mesmo sendo professadamente, eles diziam que eram cristãos, mas eles não queriam saber de Deus. Vinham das escolas onde se ensina praticamente o ateísmo. Porque nas faculdades e nas escolas na Itália, ninguém mais crê em Deus. E eu tinha que trabalhar com tudo aquilo. Outro dia eu me lembro muito claramente de um dia que eu cheguei para uma mulher de 50 anos. E eu cheguei para ela, eu trabalhava com ela e eu disse, olha, eu quero te dar um presente. Eu peguei uma Bíblia, do tamanho mais ou menos dessa aqui que eu tenho. Eu fiz uma dedicatória e dei a ela. Quando ela recebeu aquela Bíblia, ela olhou, disse, obrigado. Levou para lá, passaram-se meses. Porque todo dia eu orava, eu dizia, eu tenho que ter uma estratégia. Porque lá você não entrega folheto como aqui. Lá você não faz um culto evangelístico como aqui. Muitos missionários não conseguem passar 2 anos na Itália, porque eles mesmos se sentem tão frustrados que voltam para o Brasil. Porque nós estamos acostumados com tantas atividades de evangelização, com cultos em que as pessoas recebem Jesus como Salvador, e passar 4 anos para ver uma vida receber Jesus como Salvador, é praticamente viver num deserto.
Passaram-se meses, aquela mulher lá com aquela Bíblia e não disse nada, nunca nem a vi ler aquela Bíblia. Um dia ela tira férias, já é para casa de praia, vai lá e está lá tomando banho de sol. Passam alguns dias, ela corre, me para na cozinha e diz: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse: o que é que você quer me dizer? Ela disse: eu estava na minha casa de praia, tomando sol, e eu estava tão triste, mas tão triste, que eu tive vontade de me jogar pela janela. Quando eu estava lá, eu me lembrei do presente que você me deu. E eu me lembrei que eu tinha levado o presente para a casa de praia. E que estava lá de lado da cabeceira da minha cama. Eu peguei o seu presente, a Bíblia. Eu me sentei novamente no lugar onde eu estava. E eu disse: olha, Deus, eu nunca falei contigo. Mas a Paula, ela diz que o Senhor fala com ela. Então fala comigo também, Senhor. E quando ela dizia isso, ela chorava. E eu choro ainda hoje. Porque aquilo marcou o meu coração. Porque o pouco tempo naquele país e a grande dificuldade que eu tive que enfrentar valeu a pena. Para ver vidas simplesmente dizendo: eu quero ser um pouco daquilo que você é. Ter um pouco daquilo que você tem. Embora eu tenha muito. Tinha um rapaz que ele chegava para mim, 23 anos, eu até compreendia. Tinha dinheiro. Vivia gastando dinheiro, carro bonito, 23 anos. Não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. E eu me lembro que um dia ele tinha alguma coisa para fazer, ele plantava e ele estava com medo porque estava chovendo, estava acontecendo alguma coisa, estava acabando com a plantação dele. E ele chegou para mim e disse assim: olha, ora aí ao teu Deus, porque parece que ele só ouve você, por favor, ore para ele ajudar ali para não destruir minha plantação. Aquilo parece pequeno, mas para mim era grande. Ele reconhecia que mesmo ele tendo tanto, eu tinha mais do que ele. Porque eu tinha acesso a um Deus que poderia abençoar a plantação dele. Irmãos, proclamar o Evangelho. É para isso que nós somos chamados. Proclamar o Evangelho é a missão que nós recebemos. Não precisa de uma coragem extra-humana para realizar essa tarefa. Precisa de disposição. Não precisa de um talento especial, precisa de vontade e obediência a Deus. Quando Paulo, vocês leram aí, estava tremendo, estava nervoso, estava ainda cego e não sabia o que fazer, ele disse: o que é que eu tenho que fazer, Senhor? O Senhor disse: entra na cidade, eu vou dizer o que é que você vai fazer, porque a partir de hoje sou eu que vou controlar a tua vida, Paulo. A partir de hoje, o homem imponente, o homem forte, o homem que acha que sabe de tudo, vai fazer aquilo que eu desejo, porque eu te criei para este propósito. É assim que Deus faz na minha vida e na tua. Ele olha dos altos céus e vê: que beleza que eu criei, que coisa maravilhosa que eu criei. Mas quando ele vê o homem se acabando na bebida, quando ele vê o homem se acabando na prostituição, quando ele vê o homem adorando a imagem, em vez de adorar o Deus verdadeiro, o coração de Deus se entristece. Mas ainda assim ele acredita, porque ele nos confiou essa tarefa. Irmãos, foram 4 anos difíceis. Muitas vezes eu tive vontade de desistir. Muitas vezes eu dizia assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E o diabo ainda ajudava. Quando eu estava lá trabalhando e muito, eu me lembro que eu olhava para as minhas mãos toda cortada. Um frio chegou um dia a 17 graus abaixo de zero. Eu nunca tinha enfrentado aquilo ali na minha vida. E eu dizia: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E um dia eu estava lá, a mulher mandou eu colocar umas galinhas dentro da casinha. Menino, quando eu fui fazer aquilo, o inimigo foi astuto. Na hora ele fez aqui: 6 anos de teologia, 2 igrejas que tu pastoreasse, tantos anos de ministério para tu estar aqui botando galinha na casinha. O que é que tu está fazendo da tua vida? Tu não está vendo que está no lugar errado? Na hora eu fiz: é mesmo, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Aí eu louvo a Deus, porque tem uma voz extraordinária que supera todas as coisas. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim: você disse que ama esse povo, então por que você não quer servi-los? E eu me lembrei de tantos exemplos, como o próprio Jesus, que disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Eu me lembrei do apóstolo Paulo muitas vezes, quando eu estava lá trabalhando, e eu dizia: Senhor, porque eu estou trabalhando tanto para poder me manter nesse país? Aí eu ouvi as palavras de Paulo aos Colossenses dizendo: vocês são minhas testemunhas do quanto eu me esforcei, trabalhei para não me tornar pesado a nenhum de vocês. E eu disse: Senhor, se homens como aqueles realizaram essa tarefa, quem sou eu para reclamar? Então, irmãos,
Deus quer de nós desejo de proclamar. O que Ele espera de mim? Obediência. O que Ele espera de mim? Desejo de fazer a sua vontade. O que Ele espera de mim? Que eu venha para a igreja com desejo de adorá-lo, louvar, exaltar o seu santo nome, porque Ele merece. Porque Ele fez o pior. Ele deu o seu filho. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele não deixou que nós pagássemos esse preço. Ele só nos mandou proclamar. E é isso que nós temos que fazer. Quando eu trabalhei naquelas igrejas, tinha uma menina de 15 anos, que vocês vão ver ela no vídeo, eu vou passar o vídeo agora, que eu já sei que eu estou tomando muito tempo. Mas essa menina de 15 anos, ela moveu meu coração. Porque ela era a única jovem italiana que não tinha se corrompido na escola e que quando chegava na igreja, ela queria adorar. E ela era a única que quando ia para a escola tinha coragem de dizer para os seus colegas: olha, eu sou de Jesus e eu quero te convidar para ver para onde é que eu vou todo domingo. E ela sempre trazia alguém. E ela chegou um dia para a gente e disse: eu quero me batizar. Se chama Sidney. Ela disse: eu quero me batizar. E ela se batizou. Nós em 4 anos pudemos ver 4 pessoas se batizarem. Uma pessoa por ano praticamente. Mas Deus é fiel. Quando nós fomos à praia, vocês vão ver as fotos. As pessoas olhavam assim, rodeavam e diziam: o que é que esse povo doido está fazendo, vestido de bata branca, entrando na água para se batizar? É Deus fazendo obras grandes. Então eu quero passar para vocês o vídeo que a gente trouxe. E vocês veem um pouco dos poucos trabalhos que a gente conseguiu realizar com a igreja na Itália. E eu quero que vocês possam contemplar, para que vocês também estejam intercedendo por essa nação e por esse povo. Ele tem áudio. Essa é a jovem que eu falei para vocês. Gioisca con noi.
gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare. Louvado seja Deus. Apesar de tão pouco tempo, trabalhar 12 horas ao dia, irmãos, deixa pouco tempo para executar toda a tarefa que a gente tem para fazer. Mas vocês viram ali que nós podemos trabalhar com crianças, com jovens, com senhoras. E é interessante esses momentos que nós tínhamos com as senhoras, porque um dia desse eu recebi um dos e-mails e elas dizendo para mim: quando é que você volta? A gente está sentindo a sua falta. E quando nós fazemos o culto, oramos por você e nós queremos sentir você aqui perto da gente. Eu digo: oh Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem um tempo determinado. E nós estamos aqui orando para a gente retornar. É difícil? É. Vocês viram ali. Não é fácil. Ao contrário do que muita gente pensa que missionário no continente europeu passa a vida larga, eu acho que sofre até mais do que se eu fosse para o continente africano. Mas cada um na posição que Deus mandou. Cada um cumprindo a tarefa que Deus deu. Eu queria pedir ao grupo de louvor que viesse aqui à frente. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. E eu queria nesse momento fazer uma coisa interessante. Eu sempre faço isso. E nós vamos estar louvando um hino. Eu não sei se o pessoal do louvor onde está, mas nós vamos estar louvando um hino. Eu vou começar esse hino, eu vou cantar em italiano, né? Eu vou cantar em italiano. E aí talvez a menina do louvor diga: o que é que a gente vai fazer? Vai esperar o momento exato para cantar em português. Mas a gente vai cantar, né? E enquanto eu estiver cantando em italiano, vou pedir ao grupo de louvor que venha se aproximando. É um hino muito fácil, não tenham medo. Vocês são maravilhosos. Eu vi que vocês tocam excelente. Então não vão ter problemas. O problema vai ser eu entrar no tom. Mas nós vamos estar cantando esse hino. Enquanto a gente vai estar cantando esse hino, eu queria pedir à igreja que esteja intercedendo. Eu queria pedir a você que você feche teus olhos enquanto o hino está sendo cantado, principalmente quando nós estamos cantando em italiano. Não olha para ninguém que está do teu lado. Eu quero que você ore pela nação italiana. E se durante o cântico desse hino, enquanto a gente vai cantando esse hino, eu queria pedir que você que sente no teu coração um desejo, e que talvez você esteja dizendo: mas se eu for ali para frente, tem gente que vai criticar, vai dizer: mas logo ela, né? Ou ele. Não se questione. Se você, nesse momento desse louvor, dessa intercessão que a igreja vai estar fazendo pela nação italiana, sentir desejo de vir aqui à frente para que a gente possa estar orando por você daqui a pouco, deixe seu lugar e venha para aqui. Se você se sente vocacionado, não importa para o Brasil, para o sertão de Pernambuco, que tem menos de 1% de evangelização, venha. Para o outro lado do mundo, para a Ásia, para a Europa, para a África, venha. Se você se sente chamado, se sente vocacionado, mas sente que não tem força, venha pedir força para Deus te dar capacidade de executar essa tarefa.